O tema desse tempo que eu preparei chama Pequenos Mais Úteis. Eu vou explicar, vai ficar claro. E eu tenho feito meus tempos com Deus e tenho aprendido algumas coisas interessantes sobre a palavra de Deus, né? E uma coisa que tem me ocorrido ultimamente é que a Bíblia, ela é um presente para a gente, né? Ela é recheada de escrituras para nos dar esperança, nos dar ânimo, nos ajudar a viver essa vida de uma forma vitoriosa, amém? Então, são sobre essas coisas que eu queria compartilhar, algumas coisas que eu tenho aprendido no meu tempo com Deus e que me animam no meu dia a dia. Nada miraculoso, nada muito grande, mas coisas que têm me ajudado a andar com Cristo no meu dia a dia, amém? A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, né? Muitos de nós aqui se acham fracos, né? Se acham fracos, se acham às vezes incapazes de enfrentar os problemas. E eu tenho uma novidade para você, isso é verdade. Nós somos mesmo. Somos frágeis, somos fracos, muitas vezes nos falta força, nos falta caráter. Né? Quantas vezes a gente não sai de casa pensando assim, não, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou ter um dia bacana, eu vou ter um dia feliz. E você sai de casa, a primeira fechada que você leva na rua, você já perde totalmente o controle. E você fala, puxa vida, de novo eu caí nessa. Né? E tem aqueles pecados que nos acompanham há anos, né? Falando, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu venço isso. E aí você não vence. Né? E muitas coisas nos põem para baixo, né? A gente fica se sentindo, poxa, eu não tenho capacidade para vencer os desafios, para ser um bom marido, ou para ser uma boa esposa, ou para ser um estudante exemplar. Né? A gente se sente, aqui em Minas Gerais tem uma expressão bacana, um Zé dentro d'água, né? Muitas vezes é assim que a gente se sente, né? E a verdade é que nós somos mesmos, né? A gente não tem, muitas vezes, força para vencer o dia a dia. Mas a boa notícia é que nós temos um Deus muito poderoso que nos ama e que entende a nossa condição. Queria chamar vocês para a gente ler no Salmo 103, a partir do versículo 8. Versículo 8, fala assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. É muito interessante a gente ver isso. Aqui fala de um Deus que compreende quem nós somos. E ele fala que nós somos formados de quê? De ouro? De honra? Não, de quê? Pó. Uma coisa, ou seja, pó a gente varre da nossa casa, né? Passa pano, né? Ou seja, Deus sabe da nossa condição. Mas a Bíblia fala o quê? Que Ele nos ama, que Ele nos trata com amor, que Ele tem misericórdia de nós, que Ele nos considera. E isso é a grande diferença para alguém que se relaciona com Deus de alguém que não se relaciona. Todos nós somos pó, todos nós somos com muitos defeitos, muitos pecados, muitas dificuldades. Mas quem se relaciona com Deus conhece um Pai amoroso, um Pai que te considera, um Pai que tem visão por você, esperança por você, que te ama e quer te abençoar. Amém? Só que assim, muitas vezes, mesmo sabendo que há um Deus assim, mesmo assim a gente ainda se sente
desgastado e com dificuldade de caminhar e de acreditar que a gente vai ser usado por esse Deus, que a gente vai ter uma vida de sentido, que a coisa vai funcionar, não é? Muitas vezes, mesmo orando, tendo um relacionamento com Deus, às vezes a gente fica muito desanimado. Não é verdade? Só eu sou assim? Né? É difícil, né? Muitas vezes. Mas assim, esse salmo, a primeira vez que eu li ele, eu guardei no meu coração. Eu queria que você guardasse esse salmo no seu coração. Porque ele é uma declaração do amor de Deus por nós. Né? E a hora que Satanás te acusar falando assim, olha, você não vale nada, você não merece estar com Deus, você não pode fazer nada. Você pode falar para ele, é verdade, mas eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me ama e que acredita em mim, mesmo eu tendo dificuldades. E uma coisa que eu comecei a perceber na Bíblia, que Deus, sabendo dessa condição nossa, Ele fez questão de deixar claro para a gente que mesmo tendo poucas qualidades, poucas coisas de valor no nosso coração às vezes, mesmo assim a gente pode ser usado por Ele para fazer coisas grandes. Amém? Vamos ler lá em Lucas 17. Lucas 17, versículo 6. Olha só o que a Bíblia fala. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Interessante que Jesus pegou o quê? A mostarda é a menor semente que existe. Não sei se vocês viram, eu coloquei no Facebook uma imagem de uma pessoa segurando um grão de mostarda, algumas pessoas viram. Assim, é um quarto de um grão de arroz. É mínima. E Jesus falou, olha, se vocês tiverem essa fé, mesmo que pequenininha, vocês vão poder fazer coisas assombrosas. Ou seja, Ele sabe que é difícil para a gente ter fé, mas Ele falou, olha, se apegue a essa fé, mesmo pequena, que você vai ver eu fazendo grandes coisas na sua vida e por meio da sua vida. Amém? A gente não precisa ficar com medo e paralisado porque nos sentimos fracos. Todos nós somos fracos. A diferença é que alguns, mesmo na fraqueza, decidem ser servos, decidem ser usados, e outros ficam paralisados com medo, no cantinho. Fracos todos nós somos, mas alguns decidem, mesmo na fraqueza, serem usados por Deus. Amém? Eu queria levantar assim, uma atitude que eu tenho visto do Jair e da Leninha, que tem abençoado a minha casa. O Jair e a Leninha têm uns filhos como cristãos, e eles têm feito umas devocionais para os pais toda semana. Não é nada assim em terceira dimensão, com 3D, adesivos. É uma folha xerocada, mas tem abençoado minha casa. A gente começou a fazer devocional toda sexta-feira lá em casa com o Léo e tem sido super legal. Eu já sinto que ele fica esperando chegar o dia. Aí a gente compra um chocolate, um biscoitinho diferente. Então assim, eles têm usado a vida deles para poder servir e tem abençoado inclusive a minha casa. Muito obrigado pela servidão de vocês. Queria falar também sobre o irmão, acabou de chegar lá, o Cícero. Todo mundo conhece, né? O Salão Hard News. E essa semana eu fui lá cortar o cabelo. E aí o Cícero cortou o cabelo de uma moça lá e eu achei muito engraçado. Ele falou para ela assim: é o seguinte, aqui a gente não está cobrando mais o corte não, é só o capricho. E a moça ficou toda feliz, sabe? Ou seja, ele usa... Eu conheço a história do Cícero. É um cara que saiu de casa cedo. Não é um cara com estudo, com um monte de coisa, mas é um cara que usa a alegria dele para servir as pessoas. Eu duvido que tenha uma pessoa aqui nessa igreja que não foi impactada pela alegria do Cícero. Todos nós já fomos. Ou seja, nós podemos ser usados por Deus com aquilo que Ele nos deu, mesmo sendo pouco. Amém? Amém. Queria ler uma outra escritura, irmãos, lá em João 6. João 6, versículo 1. João 6, 1. Fala assim:
Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Amém? Jabi. Quero mostrar para vocês agora, só esperar ele apagar a luz. Mostrar para vocês uma música que tem um vídeo. É mais antigo, mas eu acho que define muito bem a ideia do que a gente quer dizer. E presta atenção, é uma música, presta atenção na mensagem. Mas sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse que está impossível o que tem aí neste cestinho. E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre.
sozinho. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Muito legal, né? E eu fiquei pensando muito nessa escritura. A primeira pessoa que compartilhou essa escritura comigo com esse enfoque foi o Leandro. O Leandrão, que já esteve aqui na igreja de BH. E eu fico pensando, né? Eles fazem uma dramatização aqui, né? Mas imagina um menino, né? Naquela época não se contavam as mulheres e as crianças. Então eram só 5.000 homens, sem as mulheres e as crianças. Então poderia chegar talvez a mais de 10.000 pessoas. E você pensa bem, naquela situação, todo mundo com fome, não tinha onde comprar. E aí o menino vai e fala, olha, eu tenho aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Toma aqui para poder alimentar, né? E eu fiquei pensando nisso, talvez lá tinha até mais pessoas com mais coisas que o menino. Com a cestinha cheia lá, eu vou guardar aqui, porque eu acho que não vai rolar nada não. Não vai rolar lanche não. Mas o menino, o que é que ele fez? Ele deu o que ele tinha. Ele se arriscou e falou, olha, toma aqui, Jesus. E é muito interessante, a Viviane fez uma observação interessante, o seguinte, que Jesus poderia ter alimentado as pessoas de uma outra forma, mas ele decidiu honrar a fé do menino. E eu me identifico muito com essa escritura, porque muitas vezes eu sinto que é só isso que eu tenho para dar. Nem 5 pães e 2 peixinhos, é meio pão e meio peixinho. Mas Jesus, quando a gente dá de coração, Ele multiplica isso, Ele potencializa isso. E realmente essa música é muito interessante, porque imagina os olhos desse menino, vendo Jesus multiplicando lá os pães que a mãe dele fez, aquela receita alimentando todo mundo. Jesus olhando para ele e as pessoas se alimentando, ele fala, caramba, como eu fui usado hoje. Imagina só a alegria dele, realmente, né? E Deus quer fazer isso por cada um de nós. Todos nós podemos ter uma vida de valor. E não só uma fé que sirva para nos alimentar, mas também alimentar outras pessoas. Servir outras pessoas. Como esse menino fez. E só que assim, eu queria falar, essa mensagem não é só uma mensagem assim de autoajuda, né? Existe um esforço, uma parte que cabe a nós. A parte de Jesus foi qual? Multiplicar os pães. Fazer aquilo que era parte de Deus, né? Fazer o impensável. Mas o menino teve que ir lá. Né? Talvez, puxa, vão rir de mim, né? Vão me zoar quando eu chegar lá com esse tantinho de comida. Mas Deus nunca vai desprezar alguém que queira servi-lo. Alguém que queira estar perto dele. Amém? Amém. Tem uma outra escritura que eu queria compartilhar em João 12. Que eu acho que é o que Deus espera de nós como cristãos e como pessoas. João 12, 24.
Fala assim: digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Amém? Interessante, eu estava lendo, a semente de mostarda, tem pés de mostarda lá na época de Jesus, quando ele falou sobre isso, que a planta chega a 3 metros de altura, né? Uma sementinha mínima chega a planta de 3 metros de altura, e fala que às vezes fica uma nuvem de passarinho em volta dela se alimentando. Fiquei pensando como que essa metáfora é poderosa, né? Uma semente de mostarda sozinha não alimenta nenhum passarinho, mas quando ela morre, quando ela germina, ela alimenta centenas de passarinhos ao mesmo tempo. E eu estava lá falando com a nova geração, muitas vezes é assim, né? A gente olha para necessidades, às vezes, do mundo, da nossa família, nosso filho, ou senão problemas no casamento, e fala assim: puxa, mas eu não consigo ajudar. Eu não dou conta de ajudar. Eu não dou conta de servir, eu não dou conta de resolver nem meus próprios problemas. Mas o que Jesus está falando? Se você resolver servir, se você resolver dar, isso vai ser multiplicado, potencializado. Deus vai usar o pouquinho que você tem para dar, para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Amém? E muitas vezes eu fico pensando nisso, a gente, se ter as coisas, né? O fato da semente não germinar significa o quê? Ela se preservar, né? Ela ficar lá, não, eu não vou fazer isso não vou me dar, porque senão eu vou morrer. E muitas vezes a gente fica com medo de se dar, né? Não, eu vou ficar na minha aqui, não vou entregar minha vida para Deus não, porque senão eu vou morrer. E quando a gente se dá, Deus pode multiplicar as coisas, né? Se ter dinheiro e ter qualidade de vida fosse resposta, os países ricos não teriam gente infeliz. E a gente vê, por exemplo, tem até um livro que analisa isso. A Suíça, por exemplo, é um dos países mais ricos do mundo com a maior taxa de suicídio. Ou seja, ter dinheiro, ter as coisas não é resposta. A gente precisa ter um propósito maior que a gente mesmo, se a gente quiser ser de fato feliz. Amém? Para a gente terminar, eu queria compartilhar uma coisa pessoal da nossa vida, minha e da Viviane. Antes do Léo nascer, há uns mais de 5 anos atrás, eu e a Viviane, a gente estava decidido a servir um pouco mais a Deus, ser um pouco mais útil. E aí eu fui lá, né, com 2 biscoitos de creme crack. Cheguei lá no Marcos e falei assim: Marcos, a gente está querendo servir mais na igreja. Aí ele falou assim: ó, Fábio, legal. Deixa eu te falar, está precisando de alguém para cuidar lá da igreja de Cláudio. Não sei se você lembra. Aí eu falei assim: puxa, Marcos, eu queria servir, mas não era bem isso. Eu estava pensando em cuidar assim dos profissionais da igreja, de fazer o negócio dos batalhadores, é uma coisa que eu e a Viviane gostamos. Aí o Marcos falou assim: olha, não, legal você fazer isso, mas o que está precisando é de alguém para cuidar de Cláudio. Aí eu... Amém. Sabe assim, não foi assim, uhul, amém, vamos para Cláudio. Não foi. E quando a gente chegou lá em Cláudio, era assim, 2 senhoras e 2 mulheres casadas sem os maridos. A única coisa que me alimentava, que me animava, é que tinha muita comida. Isso era verdade. Nossa, mas era muita comida. E eu falei: não, pelo menos comida tem. E a gente começou a ir para lá, ir para Cláudio, viajar para lá, assim, com certeza, irmãos, assim, no início não foi com toda a fé no coração, com amor, mas amém. A hora que o Marcos falou isso, eu falei: puxa, alguém realmente precisa fazer. Se eu estou me colocando para servir agora, a gente vai. E assim, eu falo com orgulho santo isso. Deus tem usado a nossa vida lá, como tem usado a vida de muitos outros irmãos também que têm servido, Francisco, a Rose. Hoje em dia muitos irmãos têm ido lá, né, assim, ido para Cláudio. E assim, muitas pessoas, várias pessoas têm sido batizadas, têm abençoado a vida de outras pessoas. Agora tem 4 homens lá. Tem mais mulheres sendo batizadas, tem pessoas estudando a Bíblia. E eu vejo que Deus pegou a pontinha de motivação que eu tinha e usou isso lá em Cláudio. Então eu sou grato por ter vivido isso. Sabe assim, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, talvez,
Tem a outra pessoa lá cuidando, ajudando o ministério lá mais intensamente, mas eu fiz parte daquilo lá. Eu fiz parte daquilo lá. Como um menino que levou os peixinhos lá, Deus usou a nossa vida lá. E Deus quer usar a vida de cada um aqui. Amém? Deus quer usar a sua vida. Não se menospreze. Não fique paralisado achando que você é um Zé dentro d'água. Assim, na verdade você é. Mas Deus vai te usar. Deus tem um propósito para a sua vida, na escola, na família. Deus vai te usar. Assim, hoje eu fico pensando, né? Eu estou aqui falando. Eu era um cara tão tímido quando eu era moleque, que quando chegava gente na minha casa, eu me escondia às vezes no quarto. Eu até mudava o jeito de andar quando tinha gente na minha casa, de tão sem graça que eu ficava, de tão tímido. Mas Deus é capaz de usar alguém que quer servir. Eu falei com o Marcos assim, Marcos, eu queria pregar, eu tive uma ideia legal de uma pregação, eu falei, eu gosto de pregar porque eu sinto que Deus me usa assim. E Deus vai usar cada um de vocês, com as suas particularidades, com suas qualidades. Deus tem um plano para a vida de cada um aqui. Basta a gente se deixar ser usado. Amém? Então assim, irmãos, nós somos uma igreja, a Bíblia chama a gente de geração eleita. Nação de quê? Sacerdotes. Todos nós aqui temos muito para dar para essa cidade, temos muito para influenciar no nosso trabalho. Não se menospreze, porque Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado.